Fala galera do sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Fontes, estou aqui trazendo para vocês a edição do dia 18 ao dia 22 do material de complementação escolar para a gente fazer juntos a parte de geografia. Quem quiser acessa aí o QR Code que te leva direto ao aplicativo para você baixar o PDF com a edição dessa semana. Um abraço a todos e vamos lá fazer juntos. Vamos lá então, pessoal do sexto ano. Vamos aqui abrir a página 14 do material de complementação escolar da semana do dia 18 a 22, que é onde está a parte de geografia, certo? Então vamos começar. Primeiro texto aqui, você sabia? Trata do Cruzeiro do Sul. Você vai dar uma lida nesse texto. Cruzeiro do Sul é uma constelação visível ao longo de todo o ano no Brasil. Uma constelação, gente, um conjunto de estrelas. Está sempre lá no céu do nosso Brasil, certo? Para quem gosta de futebol aí, lembra do time do Cruzeiro lá de Belo Horizonte. Está lá esse formato das estrelas, que é o formato do Cruzeiro do Sul. Está lá na camisa do Cruzeiro, certo? O Cruzeiro do Sul, gente, ele ajuda na localização. Lembra que a gente veio trabalhando orientação, localização? Ele nos ajuda a orientar, a localizar, certo? Por quê? Porque ele está sempre apontando para a direção sul. Lembra na última semana que vocês viram aqui no Relembrando? O que é isso aqui? A rosa dos ventos, que vai mostrar para a gente os pontos cardeais e colaterais, certo? Então está aqui norte, nordeste, norte, noroeste, oeste, sudoeste, sul, sudeste, leste, nordeste. Ok? Então aí, a rosa dos ventos. Beleza, gente? Então a primeira atividade, com base nos conhecimentos que já possui sobre o uso da rosa dos ventos e das direções cardeais, faça atividades abaixo, no seu caderno de geografia. A primeira, copie o desenho ao lado no seu caderno, marcando inclusive as direções cardeais e colaterais. Então, copiar a rosa dos ventos, com o seu posicionamento aí das direções cardeais e colaterais. A 2, envolva de caneta a direção na qual estaria apontando a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, você vai pegar no seu desenho, na sua rosa dos ventos, que você copiou aí no seu caderno, e vai envolver com caneta a direção que o Cruzeiro do Sul está sempre apontando, ok? E a 3, envolva de lápis a direção para onde a bússola aponta. Caso tenha esquecido, consulta lá os materiais anteriores. Beleza, gente? Então é isso. Copie o desenho, copie a rosa dos ventos, circula a caneta para onde está apontando o Cruzeiro do Sul e circula lápis para onde está apontando a bússola. Ok? Vamos então para a página 15. As formas que usamos para nos orientar no espaço geográfico mudaram muito ao longo dos últimos anos. A nossa geração agora ela vai utilizar meios digitais. O que são isso? Por exemplo, o GPS, certo? Tem aí no celular de cada um, tem lá os aplicativos, ou você já ouviu falar deles no computador. Tem o Google Maps e o Google Earth, tem o Waze, são aplicativos de GPS, que é o quê? GPS é uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. Então lá
faz um papel digital lá dentro daquele mecanismo, daquele software, indica para a gente, né, a nossa orientação, dá a nossa localização e aponta o nosso trajeto que a gente deseja seguir. Mas será que sempre foi assim, gente? Antes da popularização dos aparelhos celulares com GPS, antes da existência do GPS, como que se fazia para nos localizarmos, para nos orientarmos dentro do espaço geográfico? Então está aqui o entrevistando, que é para você ver como nossos pais, avós, né, faziam antes do GPS. Como é que isso era utilizado? Então está aqui. O que é para fazer? No seu caderno, você vai lá. Quando queria chegar em algum lugar e não sabia onde era, como fazia para saber? E o que usava para isso? Então você vai entrevistar as pessoas mais velhas aí da sua família, seus pais, seus avós, vai conversar com eles e vai fazer essas perguntas para ver como era antes do GPS. E a 2, atualmente você age do mesmo jeito ou usa algum equipamento para encontrar um caminho ou para chegar em algum lugar? Então vai ver aqui, perguntar se o que ele fazia antes compara com o que ele faz agora, se faz da mesma maneira. Beleza? Respondendo essas 2 questões aqui dessa atividade. Aqui do lado, gente, cheguei a pegar isso daí, ó. Sou tão velho assim não, mas tinha o que a gente chamava de páginas amarelas, que era lá um livrão que tinha lista de telefones do comércio, das pessoas e os endereços, tá? E parte dessa lista lá tinha um mapa do bairro para você identificar onde era aquele comércio que você buscou na lista telefônica, nessas que a gente chamava de páginas amarelas. Beleza, gente? Então, a gente passa aqui para o Saiu no Jornal. A Secretaria de Segurança Pública de Tocantins informou que vai utilizar dados de georreferenciamento, ou seja, dados que são referenciados no espaço, para indicar a localização geográfica de aparelhos celulares de pacientes com coronavírus na cidade de Araguaína, no norte do estado do Tocantins. O objetivo é mapear os locais pelos quais essas pessoas passaram nos dias anteriores para saber onde há maior risco de contaminação na cidade. Então vai usar lá a sua localização do seu celular, que está lá o seu GPS lá dentro, essa cidade no Tocantins, e tem outras cidades no Brasil fazendo isso, e outros estados, por exemplo, o estado de São Paulo também faz algo parecido, para saber a localização das pessoas, no caso lá, daquela pessoa individualmente, onde ela passou, para saber onde ela passou, onde pessoas correm mais risco naquele determinado local. No estado de São Paulo está sendo utilizado para saber a quantidade, o percentual de pessoas que têm ficado em casa e percentual de pessoas que mesmo com a orientação de ficar em casa está saindo às ruas. Também está sendo usado o GPS dos celulares, né, das pessoas para ter essa informação. Isso é o quê? É o uso da geografia, das práticas de tecnologia, de georreferenciamento, para passar uma determinada informação, um dado, e ajudar numa política pública. E então, a partir disso, tem essa atividade aqui no final da página 15. Diz assim: sobre as formas de localização de orientação no espaço geográfico, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Questão 1. Compare as formas de localização do passado e do presente a partir das pesquisas que você fez com as pessoas mais velhas que moram na sua casa. E a 2. Aponte as principais formas e técnicas de localização que podem ser usadas. Certo? Então vamos então para a página 16, que vai falar um pouco mais do que a gente viu na semana passada, no material da semana passada,
sobre aquela questão de localizações e orientações a partir do nosso planeta, da Terra e dos seus movimentos, né, movimentos de rotação e translação, comparado aos astros, por exemplo, o Sol, certo? Então está aqui uma figura que mostra um relógio solar e um texto que fala sobre o relógio solar de mais de 2.000 anos que foi encontrado na Turquia. Então a gente vê que já há muito tempo na história da humanidade, né, se tem esse mecanismo de orientação pelo movimento do nosso planeta e orientação pelo suposto movimento dos astros, né, o movimento aparente do Sol. Isso se dá aqui nesse relógio, se vocês observarem bem, olha aqui a mãozinha, tem, né, é uma situação inclinada aqui, quase que plana, algo aqui direcionado para cima, que vai criar uma sombra. Essa sombra vai indicando as horas ao longo do dia, certo? Passado o dia, vocês vão ver que essa sombra vai mudando de local, e isso é o que a gente chama de relógio solar, no qual você consegue visualizar o passar do tempo através dessa sombra, através do movimento da Terra, ok? Então dá uma lida aí no texto para saber um pouco mais sobre esse relógio lá na Turquia e os relógios solares. E a gente vai aqui para o Relembrando, que vai falar novamente sobre o movimento de rotação, o movimento de translação da Terra, influenciando nos nossos fenômenos diários. Então a questão 1, para você fazer no seu caderno, com base no texto que você leu acima, pergunta o seguinte aqui, pede para você fazer o seguinte: aponte o movimento da Terra que se relaciona com a sombra formada pelo relógio de Sol, certo? O relógio solar. Então é só você lembrar do movimento da Terra responsável pelo dia e pela noite, né? O movimento que vai passando ao longo do dia. Então, para você dizer qual é esse movimento. E a 2, indique como esse movimento aparente que o Sol faz no céu pode nos ajudar na orientação no espaço geográfico. Também, para você relembrar lá, tem as dicas da semana passada da localização da onde o Sol nasce e da onde o Sol se põe. Então, vai te ajudar a responder essa questão 2. E aqui, se você apontar a câmera para esse QR Code com o seu leitor de QR Code, você vai ser levado direto para esse link, ou você pode clicar nele aqui direto, é um link da Nova Escola, que te ensina a fazer um relógio solar. Então, se você quiser fazer um relógio solar, aprender, dá uma olhadinha lá que tem as instruções. Beleza? Vamos então para a página 17, última página, que traz mais uma vez o movimento do Sol. Olha aí o movimento do Sol no céu, né? Tem a ver com a rotação, certo? Então, não se engane, não é o Sol que está se movimentando, isso é o que a gente visualiza, é a aparência. Quem se movimenta é o nosso planeta, o planeta Terra. Certo, gente? Então, ao girar em torno do seu próprio eixo, a Terra produz uma iluminação desigual na superfície. O tempo que isso leva para acontecer é de um dia, ou seja, 24 horas. Depois disso, o movimento de rotação volta a seu início e dá início, então, a um novo dia. Beleza? Cada 24 horas, roda novamente no seu eixo, em torno de si mesmo. Certo? A Terra, assim como os demais planetas do Sistema Solar, produz uma órbita, ou seja, gira em torno do Sol também, que é essa figura aqui. O movimento que gira, que a Terra faz em torno do Sol, é o outro tipo de movimento, é o movimento de translação, que aí vai durar 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano mais 6 horas. E ele é responsável pelas estações do ano. Então, por exemplo, na época do Natal, em dezembro, no hemisfério norte, onde está
o continente europeu e a América do Norte, países como Estados Unidos, aqui dessa foto, onde está a cidade de Nova York, está nos dias mais frios, ou seja, está no inverno. E na mesma época que é do Natal, aqui no Rio de Janeiro, que nós estamos aqui embaixo, no hemisfério sul, na parte de baixo do planeta Terra, estamos no verão. Olha a galera aí na praia aí curtindo o sol, certo? Então, a última atividade fala sobre o quê? Sobre o movimento de translação e as características das estações do ano nos dois hemisférios. Responda as questões abaixo no seu caderno. Questão 1. Além da formação de 4 estações do ano, aponte outra consequência do movimento de translação para a rotina das pessoas. E a questão 2. Explique a partir das imagens e das características do movimento de translação os motivos para a diferença de estação do ano entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Beleza, pessoal? Então esse aí é o material de complementação escolar, a parte de geografia, que está na semana do dia 18 ao dia 22 de maio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar aí fazendo as próximas edições. Acompanhem, se inscrevam no canal. E um abraço a todos.